Olá, eu sou a Tamires, faço faculdade de Engenharia Florestal e para a matéria de Ecologia, hoje eu irei falar um pouco sobre os estágios de regeneração florestal. Então, os estágios de regeneração florestal é composto por uma sucessão, ou seja, processos de substituições de comunidade em uma sequência temporal. E no caso da sucessão secundária, que é a que eu vou exemplificar hoje, ela consiste na regeneração da vegetação onde anteriormente já existia vida. O desaparecimento da vegetação anterior pode ter sido provocado por causas naturais ou por causas antrópicas, como incêndio, exploração florestal ou agrícola. A sucessão florestal secundária é composta por 4 fases. A primeira fase da sucessão secundária se dá por plantas colonizadoras, poucas espécies em alta densidade. As espécies são mais rústicas, ou seja, elas suportam condições restritivas de solo e sol pleno, como por exemplo as ervas, as gramíneas, pequenos arbustos e os dentes de leão. Essa vegetação se dá através da dispersão anemocórica, ou seja, pelo vento. Na fase 2, a vegetação começa a formar o dossel e suportam ainda muita luz plena, porém já existe a zoocoria, que é a dispersão através dos animais. Na terceira fase, é uma fase que já podemos chamar de florestas. Já temos um dossel formado, subbosque, plantas não pioneiras que precisam de sombra, e a zoocoria já é realizada por mamíferos terrestres. A fase final da sucessão possui uma estrutura dinâmica e uma complexidade funcional, ou seja, a floresta possui uma grande diversidade, que é a fase que a gente chama de clímax. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos das 4 fases em que a vegetação secundária passa. Essa é a primeira fase, a vegetação secundária em estágio pioneiro de regeneração. Eu tirei essa foto aqui em São Sebastião, em São Paulo, onde é a minha casa, e onde é composta pela floresta Mata Atlântica. Essa área que eu estou mostrando para vocês é uma área que pegou fogo e foi por causas antrópicas, infelizmente. Podemos observar bem que temos apenas um estrato formado por ervas, pequenos arbustos e pela família Asteraceae, como as vassourinhas e a família Poaceae. Sua regeneração é entre 0 e 3 anos, mais ou menos, ou seja, é bem recente. A vegetação secundária, em estágio inicial de regeneração, ocorre com a substituição da vegetação pioneira. Inicia o processo de formação do dossel, arvoretas como embaúbas, aroeiras e vegetação da família Solonáceas. As gramíneas começam a ser eliminadas. Sua regeneração ocorre entre 5 e 10 anos, depende da área degradada. Onde eu coloquei essa seta vermelha, a gente pode observar as arvoretas e o início de uma vegetação maior que a anterior. A vegetação secundária em estágio médio de regeneração já é uma floresta, porém ainda jovem. As copas das árvores já começam a formar um subbosque, um dossel, possuem um clima ameno e mais diversidade. Podemos citar nessa fase a bracatinga, angico, ipê, família Myrtaceae e as palmeiras. As vegetações podem atingir até 20 metros de altura. Na vegetação secundária, em estágio avançado de regeneração, temos árvores pioneiras de ciclo longo, dossel subbosque, as palmeiras já estão maiores, as myrtaceais pequenas da fase anterior já estão maiores e a sua estruturação também é maior. Podemos ver a composição de trepadeiras lenhosas, bromélias e espécies de sombra. Podemos observar essa fase em 30 anos e a fauna já está presente e diversa. Essa imagem também é daqui de casa, da Floresta Mata Atlântica, e está em estágio avançado. A gente pode ver na segunda imagem as palmeiras em estágio avançado. Essa é a quarta fase e última fase, a vegetação secundária em estágio clímax.
a floresta centenária. A gente pode observar diversas espécies de cipó, um enriquecimento maior com as espécies mais raras, estratos emergentes gigantes, como por exemplo a embuia, com mais ou menos uns 50 metros de altura. Vale ressaltar que é muito raro a gente ter a vegetação secundária em estágio clímax, porque ela demora muitos e muitos centenas de anos para se regenerar e chegar nessa forma. E é nessa fase a gente pode ver uma grande biodiversidade, tanto de espécies como a de animais, um ecossistema equilibrado. E eu coloquei a imagem da onça para mostrar a biodiversidade de espécies que tem, porque quando chega em uma vegetação clímax, a gente pode observar diversas formas de vida, até as mais raras, porque hoje em dia uma onça dessa, né, um mamífero tão grande, é raro. E essa outra imagem com árvores gigantescas que demoram muito tempo para nascer e se desenvolver e chegar a essa fase. Essas são as referências bibliográficas. Eu agradeço e fico por aqui. Até mais.